todos! Me siga nas redes sociais. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela e ter acesso a todos os meus endereços. Ou vá até o meu Facebook, Jackson Lacerda. Me sinto honrado, privilegiado, feliz e surpreso por estar aqui. De infância pobre, órfão de pai, negro, filho de vendedora ambulante e costureira com imenso orgulho, comecei a trabalhar como jornaleiro. Isso aos 13 anos de idade. Sempre estudei em escola pública na educação básica. Sou cria carioca e, ao longo da minha vida, morei e trabalhei nos bairros Irajá, Vaz Lobo, centro da cidade, Guaratiba, Copacabana. Isso só para dar alguns exemplos. Ou seja, conheço os 4 cantos e todos os meandros da nossa cidade. Convivi e convivo nas zonas norte, sul, oeste e no subúrbio carioca. Me formei em Direito e também sou escritor, profissional de comunicação e empreendedor no segmento pet. Nunca foi fácil. Além de jornaleiro, também já fui agente de segurança patrimonial, comerciário e camelô. O pré-candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello, é uma pessoa da minha mais alta admiração. Funcionário aposentado do BNDES e competentíssimo administrador, provou isso quando foi presidente do clube de maior torcida do Brasil e levou a instituição ao apogeu financeiro. Ele poderia estar tranquilamente curtindo a vida com a família. Mas, ao contrário disso, decidiu colocar toda a sua competência e experiência à disposição de um projeto de melhoria da cidade do Rio de Janeiro. E me convidou para fazer parte do seu time. Isso, para mim, foi uma honra e uma ordem. Principalmente porque eu sempre me perguntei: onde estão as pessoas de bem que não se candidatam a nada? Precisamos delas. Uma delas apareceu e me convidou. Por isso eu estou aqui, dando a cara a tapa, à disposição de todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro como pré-candidato a vereador nas eleições desse ano. Lembrando que meu nome ainda precisa ser ratificado na convenção partidária. Só a partir da convenção é que serei ou não oficializado como candidato. Nesse programa de lançamento da minha pré-candidatura a vereador na cidade do Rio de Janeiro nas eleições desse ano, de 2020, eu aproveito para responder a algumas perguntas que diariamente várias pessoas me enviam. Salve, meu amigo Jackson Lacerda, companheiro aqui da Rede Sustentabilidade. Eu queria perguntar para você como você acha que os vereadores podem ajudar na administração da prefeitura. Ou seja, o que nós vamos fazer juntos, tá bom? Grande abraço. Obrigado, Eduardo Bandeira de Mello, pré-candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro. Para mim é uma grande honra responder a um questionamento seu. Uma das principais ferramentas que disciplina as regras de funcionamento da administração pública e dos poderes de todas as cidades é a Lei Orgânica Municipal, uma espécie de Constituição do município, que, é claro, tem que estar alinhada com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O vereador tem a importante missão de votar e propor emendas à Lei Orgânica Municipal quando necessário. E durante todo o tempo o vereador atua como um fiscal, para que o prefeito administre a cidade sempre em obediência à Lei Orgânica Municipal. Mas isso é só uma formalidade. Na verdade, de fato, o vereador nada mais é do que um porta-voz do povo. É a pessoa que atua e dialoga diretamente com as comunidades, com os bairros, enfim, com as categorias sociais das mais diversas. E leva as necessidades do povo para transformar em leis. Mas independentemente de leis e da sua atuação na Câmara de Vereadores, é a pessoa que deve transitar e dialogar diretamente com o prefeito, levando a ele a realidade da população e os seus anseios, sugerindo, inclusive, medidas necessárias que dependem ou somente podem ser tomadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. Mas, acima de tudo, é mais do que necessário que sempre haja, entre vereador e prefeito, bom senso, boa-fé e a verdadeira intenção de trabalhar pelo progresso da cidade. E, acima de tudo, de todas as pessoas. E essa harmonia e essas melhores intenções, eu tenho certeza que, desde já, elas já existem entre eu e o pré-candidato a prefeito Eduardo Bandeira de Mello. Olá, me chamo Átila Júnior, sou presidente da Casa e Amor São João Batista, uma instituição filantrópica espírita, onde nossos trabalhos são da Umbanda e também com cirurgias espirituais. Eu venho aqui fazer uma pergunta para o meu amigo pré-candidato a vereador, Jackson Lacerda. Jackson, você na Câmara de Vereadores, qual projeto você tem para que possamos reduzir o máximo, ou quem sabe, se acabar definitivamente com essa intolerância religiosa? Principalmente os nossos amigos que têm centros espíritas, barracões, terreiros, dentro das comunidades, onde estão sofrendo por demais
com o tráfico e com milícia, com o que seja, aonde eles estão tendo que fechar os seus templos ou fazer uma mudança, mudar de local, porque não tem um respaldo da segurança pública junto a esses templos, a esses centros espíritas. Então você, como um vereador eleito, qual projeto você tem para que nos ajude referente a isso? Muito obrigado, Átila Júnior, pela gentileza dessa importantíssima e relevante pergunta. A intolerância religiosa praticada através de qualquer ato é crime. Portanto, quem pratica esse crime está passível de sofrer as penalizações previstas na legislação. A Lei 7.716 de 1989, por exemplo, determina a prisão de até 5 anos para crimes de intolerância religiosa ou racial. Mas dependendo da gravidade, o crime pode ser punido pelo Código Penal, com penas mais severas. Vale lembrar que, apesar da imprensa sensacionalista rotineiramente pronunciar a palavra impunidade, em média pelo menos 3 vezes por minuto, os números oficiais do Brasil demonstram exatamente o contrário. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais prende pessoas. O país tem hoje pouco mais de 420 mil vagas prisionais e mais de 710 mil pessoas encarceradas, ou seja, quase 70% de superlotação, quase o dobro de presos em relação ao número de vagas. Números oficiais e recentes de 2020. Vale destacar que, dentre as penas previstas na legislação brasileira, não existe só a de prisão. Existem as multas, ou seja, pagamento em dinheiro, mexer no bolso de quem cometeu o crime, além da prestação de serviços e diversas outras punições. Ou seja, o Brasil é um dos países no mundo que mais pune criminosos. Portanto, o Poder Judiciário já deu o recado. Cometeu o crime? Vai ser punido. A liberdade ao exercício religioso é assegurada pela Constituição. Está lá no artigo 5º, inciso 6. Mas devemos observar que, infelizmente, o preconceito às religiões, sobretudo as de origem africana, culturalmente e desde sempre, se confundem com preconceito racial, racismo. E apesar dessa digna luta em favor da igualdade e da intolerância ser uma dura tarefa, eu encaro o desafio de, se eleito vereador, constantemente dialogar e debater com os grupos e organizações que representam as religiões e a cultura afrodescendente, para levar até a Câmara de Vereadores e a administração municipal todas as propostas relacionadas à diminuição e ao fim da intolerância religiosa, preconceitos de qualquer natureza e, sobretudo, o abominável crime de racismo. Muitas dessas questões são de competência legislativa federal ou estadual. Por isso, o bom relacionamento político com todas essas outras esferas de poder também farão parte da minha atuação diplomática, sendo porta-voz das comunidades, bairros e organizações. Na esfera municipal, vou exigir maior atuação da Guarda Municipal, dentro das suas limitações, no maior combate a esses crimes, assim como também apresentarei projetos que ampliem o poder de atuação da Guarda Municipal. Também vou estreitar o diálogo diplomático com a esfera estadual para que políticas de segurança pública mais eficientes sejam implementadas visando maior efetividade das polícias militar e civil no combate a esses crimes. Na esfera municipal eu já tenho pronto o projeto de lei que vou propor, se eleito vereador, na área da educação, visando instituir ou aprimorar matérias no currículo do ensino fundamental que melhor e mais amplamente eduquem sobre igualdade, diversidade e fraternidade, além da implementação inédita de conceitos básicos sobre direito e obrigação de todas as pessoas em respeitar as leis. Isso precisa ser aprendido desde cedo nas escolas. Olá, sou o de Amaral, sou esteticista de animais. Jackson Lacerda. Hoje em dia, muitos profissionais da área de pet shop, clínicas veterinárias e banho-tosa em geral trabalham de forma comissionada apenas, sem a carteira de trabalho assinada, para tentar ganhar um pouco mais. Mas a gente sabe que dessa forma esses profissionais ficam sem FGTS, sem férias, sem direito à aposentadoria e duas coisas super importantes, auxílio periculosidade e insalubridade. Existe algum projeto, alguma ideia sua de estruturar algo para esses profissionais poderem se formalizar? É importante destacar que essa linda e importante atividade, antes de estar relacionada ao trabalho, está vinculada ao direito ambiental. Haja vista a necessidade do bem-estar, proteção e saúde dos animais. Esses estão, antes de tudo, protegidos pela legislação. Vale destacar que, em 2020, o Congresso Nacional deve avaliar o projeto de Lei Complementar 27 de 2018, que pretende mudar o Código Civil, reconhecendo o animal de estimação
como um ser senciente, ou seja, que possui natureza biológica e emocional. Portanto, possuidor de sentimentos como alegria, sofrimento e amor, coisas que a ciência já comprovou. Eu possuo, sim, várias ideias importantes com o objetivo de formalizar a profissão de esteticista de animais, ofício assemelhado ao tosador e groomer, e que também alcança a atividade de banhista. Porém, se eleito vereador, eu não poderei apresentar qualquer projeto de lei nesse sentido, porque a Constituição Federal atribui privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Está lá no artigo 22. Se alguém te disser algo diferente disso, está mentindo ou simplesmente desconhece a Constituição e as atribuições de um vereador. Conforme informei anteriormente, se eleito vereador, atuarei politicamente de modo diplomático, estreitando com harmonia meu relacionamento com todas as esferas de poder, podendo, dessa forma, sugerir projetos de lei a todos os parlamentares do Congresso Nacional, não somente os do meu partido. Lei sobre regras de uma profissão só pode ser lei federal. Mas na esfera municipal há muito o que pode ser feito e melhorado. Em relação aos profissionais liberais de banho e tosa, como você mesmo afirmou, trabalhar de modo comissionado é uma vantagem, já que é possível a livre negociação e, com isso, o aumento da remuneração. O profissional também pode optar em se inscrever como microempreendedor individual, o MEI, que dá maior proteção em relação à Seguridade Social. Para aqueles que são empreendedores na atividade de banho e tosa, é importante frisar que já existe legislação sobre o tema. Entretanto, praticamente não trata especificamente da pessoa do tosador, o profissional que exerce a atividade de banho e tosa. Eu, como empreendedor que atua no segmento pet de banho e tosa, portanto conheço intimamente essa realidade, se eleito vereador pretendo flexibilizar e aprimorar a legislação municipal nessa área, olhando os dois lados, o do bem-estar integral dos animais e, na mesma medida, justiça aos profissionais esteticistas de animais, tosadores, groomers e banhistas, mantendo sempre a transparência e um canal aberto de diálogo com profissionais como você que representam o segmento. Olá, Jackson, tudo bem? Eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Muitas pessoas me procuram perguntando e a pessoa mais indicada para respondê-la é você, ainda mais agora como pré-candidato a vereador. Qual a principal função de um vereador? Essa é a pergunta. Muita gente tem confusão, não sabe direito o que o vereador faz, e eu acho que você é a pessoa certa para responder esta pergunta. Qual a principal função de um vereador? O que o vereador, na realidade, faz? Muito obrigado pela pergunta. É um privilégio e uma honra poder responder a uma pergunta do capelão e pastor evangélico Jorge Lacerda, um dos mais importantes representantes do segmento evangélico na cidade do Rio de Janeiro. Eu respondi ao pré-candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello, pergunta parecida. A palavra vereador é derivada do verbo verear, que significa administrar, reger, governar. Ou seja, tudo isso o vereador faz no âmbito municipal. Na Constituição brasileira vigora a teoria dos três poderes, criada pelo político, filósofo e escritor francês Montesquieu, no século XVIII. Esse tema está nos artigos 29 a 31 da nossa lei maior. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário devem funcionar de forma independente e harmônica entre si, e um contrabalanceando o outro. É assim nas principais democracias do mundo. Em cada município, o prefeito é o chefe do poder executivo. O vereador integra o poder legislativo, ou seja, é responsável pela elaboração das leis que valerão no âmbito municipal. No nosso caso, a cidade do Rio de Janeiro. Mas a função de um vereador, ela é muito mais ampla. Ele é o porta-voz das comunidades, dos bairros e das organizações que atuam dentro da nossa cidade. Por isso, eu considero de fundamental importância que um vereador, além de necessitar ser um profundo conhecedor das leis e da Constituição Federal, também seja uma pessoa de bem intencionada e disposta a governar com decência para todas as pessoas, sem exceção. Ou seja, o vereador é o seu representante na organização, administração e funcionamento da cidade. Por isso, se eleito vereador, pretendo manter as portas do gabinete abertas, porque o gabinete e o mandato não pertencem a mim, eles pertencem a você. Oi, Jackson, aqui é o poeta Tanucci Cardoso, e conhecendo você há muito tempo, sabendo do grande poeta que você é,
e de quanto vem lutando pela nossa cultura desde sempre, eu quero te fazer uma pergunta. Temas fundamentais da política cultural brasileira e os problemas que atingem esse setor estão sendo negligenciados por nossos governantes, a gente sabe disso. E a minha pergunta é: o que poderia ser feito para mudar essa situação caótica? E o que pretende fazer pelos escritores, poetas e artistas da nossa cidade tão aviltados até o momento? Me sinto honrado em responder a uma pergunta de um dos maiores poetas brasileiros vivos e com o qual eu tive o privilégio de gerenciar, administrar o Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro, uma importantíssima instituição criada pelo antropólogo e escritor Darcy Ribeiro, que funcionou ali na Avenida Heitor Beltrão, na Praça Sans Pena, na Tijuca. O Rio de Janeiro é a principal porta de entrada da América do Sul. Logo, a cultura da nossa cidade é o reflexo da cultura de todo o Brasil. É difícil pensar na cultura carioca sem a abrangência do reflexo nacional. Lamentavelmente, como você bem colocou, a política cultural na cidade do Rio de Janeiro sempre foi relegada a segundo plano. Prova disso é o remanejamento, mesmo quando feito de modo ilegal, da verba destinada ao setor. É comum que agentes, sem qualquer preparo técnico, corram para a frente das câmeras para dizer que a verba da cultura seria melhor empregada, por exemplo, na saúde ou na educação. Como se houvesse uma hierarquia entre as necessidades da população. E isso é uma enganação, porque o povo precisa de tudo, inclusive da cultura, para melhor se desenvolver. Mas diante da incompetência, despreparo e má-fé de muitos políticos, a gente vive hoje um cenário de caos e de degradação de todos os aparelhos culturais da nossa cidade. Se eleito vereador, é minha obrigação propor e fazer acontecer as políticas públicas de incentivo e desenvolvimento de todos os setores da cultura, assim como fiscalizar e cobrar diretamente do prefeito que realize as determinações da Câmara de Vereadores, que nada mais é do que a representação direta do povo carioca. Tudo o que eu sou hoje, eu devo à poesia. Nasci assim e me descobri poeta ainda criança, sempre labutando nas letras. Isso me transformou num ferrenho militante da poesia, literatura e artes na cidade do Rio de Janeiro. E por conhecer intimamente essa área, se eleito vereador, eu tenho muito mais do que a intenção. Eu tenho a obrigação de propor leis de incentivo e desenvolvimento da poesia, literatura e artes na nossa cidade. Assim como trabalhar sem descanso para que o escritor seja tratado como sempre deveria ter sido, com dignidade, respeito, valorização e gratidão. Afinal, sem poetas, escritores e artistas, simplesmente não existe cultura e nem educação, os pilares de qualquer sociedade desenvolvida. Meu nome é Hernani Boldrin. Amigo Jackson Lacerda, por que esse projeto de ser vereador pela cidade do Rio de Janeiro? Obrigado, Boldrin. Receber uma pergunta de uma pessoa que já teve o respaldo da população do estado do Rio de Janeiro para representá-los como deputado federal, deputado estadual, secretário estadual, é para mim motivo de honra, orgulho e um sinal de que o trabalho está no caminho certo. Eu fui convidado para disponibilizar o meu nome como pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro por uma das pessoas mais sérias e dignas que eu conheço. O ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo e pré-candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello, que me apresentou um projeto de resgate da dignidade da nossa cidade, para que ela pudesse, de fato, voltar a ser merecedora do título de maravilhosa. Isso passa pela proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, incentivos de investimentos aos pequenos, médios e grandes empreendedores, desenvolvimento esportivo, cultural e artístico, dignidade da pessoa humana através da prestação de serviços básicos de primeira necessidade, de qualidade, como saneamento básico, saúde e educação, e fomento ao turismo e à administração responsável, com o objetivo de gerar mais receitas para que a administração municipal passe a ter maior poder de investimento social e de administração responsável. O Bandeira já provou para toda a cidade do Rio de Janeiro que ele é craque. Tudo isso na minha crença de estar integrando um time de pessoas sérias e com as melhores das boas intenções. Ou seja, eu não escolhi ser pré-candidato a vereador. A sociedade do Rio de Janeiro é que me convocou.
Então eu me perguntei, aonde estão todas as pessoas sérias, dignas e honestas que eu conheço? Aonde elas estão que não se candidatam a nada? E como eu já estou de saco cheio de aturar gente ruim por tanto tempo, comandando a vida de todas as pessoas da sociedade, aceitei o desafio. Não me considero político, me considero uma pessoa de bem, de boa fé e disposto a trabalhar pelos outros. Aliás, como eu sempre fiz durante toda a minha vida, seja no direito, nas comunicações, na literatura e agora, se as pessoas da cidade do Rio de Janeiro desejarem, como vereador. Lembre-se, esse desafio não é meu, é nosso. Essa vitória só será possível se você compartilhar ao máximo todas as minhas publicações em redes sociais e levar o meu nome e conteúdo ao número máximo de pessoas que você conheça, seja pessoalmente ou pela internet. Me siga nas redes sociais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela e ter acesso a todos os meus endereços. Ou vá até o meu Facebook, Jackson Lacerda. Obrigado e, sem exceção, felicidades a todos.